Continuando a nossa aula a respeito das revoluções inglesas, agora nós vamos tratar da segunda etapa da Revolução Inglesa, que foi o governo de 9 anos do líder militar britânico, inglês, puritano também, Oliver Cromwell, que governou a Inglaterra como Lorde Protetor da Inglaterra, o que nós chamamos, de Commonwealth of England, entre os anos de 1649 até 1658, período, portanto, de 9 anos da história inglesa. Bom, nesses 9 anos, Oliver Cromwell praticamente governou em conjunto com o parlamento britânico, com o parlamento inglês, até porque foi o próprio Cromwell, como uma liderança carismática, até no sentido weberiano do termo, que, através de reformas empreendidas na estrutura militar, na organização do exército, do parlamento, ao longo dos 7 anos de guerra civil contra as tropas realistas monárquicas de Carlos I, Oliver Cromwell, então, ao final dessa guerra civil de 7 anos, saindo vitorioso, ele acabou ascendendo como a grande liderança da Inglaterra. E no caso dessa nova organização militar empreendida por Cromwell ao longo da Guerra Civil, é o que nós chamamos de New Model Army, ou o novo modelo de exército. Esse New Model Army, ele é configurado na seguinte lógica, de que o soldado ele vai ter uma ascensão na sua patente, ele vai ascender no corpo militar, não por indicação, como antes ocorria na Inglaterra, por indicação do monarca ou por interesses de terceiros, por interesses de poderosos. A partir de agora, nesse novo modelo militar empreendido por Cromwell ao longo da Guerra Civil, o soldado ele vai ascender no corpo militar a partir de atos de bravura, ou seja, se ao longo da batalha ele demonstrar bravura, ele se mostrar um grande combatente, ele, por isso mesmo, por seus próprios atos, ele passaria então a ascender no corpo militar. Isso fez com que esses soldados que lutaram ao lado de Oliver Cromwell tivessem um componente ainda maior para poder lutar, um incentivo maior para poder continuar lutando ao longo da Guerra Civil, vencida por eles. Então, ao término da Guerra Civil, nada restou aos parlamentares, à classe burguesa, puritana, colocar Oliver Cromwell, esse líder carismático, no poder. E Cromwell governou por 9 anos. Pode parecer um curto período de tempo em termos de governabilidade. Porém, esses 9 anos onde Cromwell governou a Inglaterra, eles são cruciais para a história inglesa, porque a partir do governo de Oliver Cromwell, a Inglaterra vai se tornar realmente a grande potência do século 17 e 18, em especial no 18 e uma boa parte do século 19. Ou seja, antes do governo de Oliver Cromwell, a principal potência mundial era a Holanda, que empreendia um intenso comércio marítimo e já havia colônias. Antes mesmo da Holanda, as grandes potências do século XVI foram Espanha e Portugal, que foram as primeiras nações a empreender o colonialismo. São as nações que tiveram um empreendedorismo marítimo, vamos assim colocar, mas logo perderam esse posto no século XVII
para os holandeses, ok? Tanto é que os holandeses tiveram um período aqui na colônia portuguesa, aqui no Brasil, principalmente no estado de Pernambuco, no século XVII, com Maurício de Nassau. Pois bem, então é no governo de Oliver Cromwell que ele transforma a Inglaterra, a Ilha Britânica, em uma potência global. E para isso, ele acaba conquistando militarmente outras nações próximas à Ilha Britânica. No caso, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda, formando o que nós chamamos em geopolítica de Reino Unido ou Grã-Bretanha. Além disso, no ano de 1651, Oliver Cromwell estabeleceu uma lei chamada Atos de Navegação. O que diziam os atos de navegação promulgados por Oliver Cromwell? Que a partir daquele momento, produtos ingleses só poderiam ser transportados por navios ingleses, o que conflitava diretamente com os interesses da Holanda, a principal potência econômica marítima até então. Ou seja, a Inglaterra, que já havia uma pujança econômica no século XVII, século conhecido como o século da Revolução Científica, aonde o conhecimento técnico e científico começa a se acelerar num ritmo maior, rumo a um progressismo que vai desembocar na Revolução Industrial do século XVIII, a Inglaterra se beneficia disso. E a Inglaterra, né, é um importante centro comercial. Então, você inviabilizar o transporte de produtos ingleses em outros navios, em outras embarcações que não inglesas, realmente daria uma espécie de monopólio e exclusividade ao comércio feito pela própria Inglaterra. Ou seja, batia de frente com os interesses de outras nações, em especial a Holanda. Bom, isso posto, a Holanda caiu num erro, que foi entrar em conflito armado contra os ingleses, no ano de 1652. E, após 2 anos de batalhas, especialmente batalhas marítimas, a Inglaterra saiu vitoriosa e esmagou o poderio holandês, se estabelecendo a própria Inglaterra como potência marítima, potência militar, potência comercial e, por consequência, potência econômica, vindo esse processo a se intensificar ainda mais com a ascensão da Revolução Industrial do século XVIII. E aí sim, a Inglaterra se estabelece como uma grande potência e só vai perder esse posto ao final da Primeira Guerra Mundial, quando começa a ascensão dos Estados Unidos da América. Pois bem, em 1658, Oliver Cromwell faleceu. E a sua liderança, o seu carisma, a sua figura era tão eminente na Inglaterra que o parlamento inglês colocou o seu filho como Lorde Protetor da Inglaterra. Porém, o seu filho se chamava Ricardo Cromwell, ou Richard Cromwell, né? Ele não tinha, obviamente, o carisma, a liderança e a competência do pai. E aí, o que o parlamento inglês ousou fazer? Ele força a saída de Ricardo do poder e convence o filho do antigo rei Carlos I, se chamava Carlos também, a reassumir o trono do pai. Ou seja, a monarquia inglesa estava sendo restaurada sob os interesses do parlamento. E então vem ao trono da Inglaterra Carlos II. É o período da Revolução Inglesa, na qual nós chamamos de restauração. No próximo vídeo, nós vamos tratar do período final e derradeiro da Revolução Inglesa, que é o que nós chamamos, nós historiadores,
de revolução gloriosa que colocou no poder o holandês Guilherme de Orange como rei da Inglaterra. Auf Wiedersehen.